Doutora Oi, Maria Eduarda, Paulo, boa tudo noite. bom? Quero te agradecer o convite, é uma honra participar. Acho que esse modelo de live é muito legal, né? Porque a gente tem um acesso direto às pessoas e às dúvidas e a gente pode responder quase que imediatamente. Vamos lá. É muito Muito bacana mesmo. bacana. E é isso que eu quero estimular vocês que estão entrando, eu quero estimular que vocês vão colocando aqui as perguntas, porque o tempo vai ser para a gente ir aqui discutindo. Eu criei um roteiro, mas eu quero que também vocês vão participando, tá? Vão batendo palminha, vão fazendo joinha, vão mandando as perguntas, vão interagindo bastante aí conosco, tá bom? Já eu. Então, vamos lá. Doutora Maria Eduarda. É interessante. Quando a gente fala primeiro céfalo-salvas, a gente é como se falasse de duas palavras novas para a população, né? Cefaleia, a pessoa diz, poxa vida, o que é cefaleia, né? E salvas, que coisa é essa de salvas? Então, às vezes são termos que não fazem parte muito bem do vocabulário, né, do dia a dia das pessoas. Então, eu gostaria que, por favor, você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é que significa a cefaleia em salvas? O que é a cefaleia em salvas? Cefaleia, na realidade, nada mais é do que dor de cabeça, né? Então, cefaleia não é o nome da doença. Cefaleia é só uma descrição de que é um tipo de dor de cabeça. Então, por isso que às vezes tem um pouco de confusão. Mas cefaleia é o nome técnico de dor de cabeça. E em salvas, foi uma tradução que o professor Rafael, um professor que estudou muito cefaleia em salvas, ele denominou isso em 1975, mais ou menos, porque em inglês é cluster. E cluster quer dizer cacho. Salva foi uma maneira de dizer que é em grupamentos, né? Então, cefaleia em cacho talvez ficasse feio. Salva é como se fosse uma salva de palmas, uma salva de tiros. Então, a pessoa tem aquele momento de doença com várias rajadas e um intervalo. Então, salvas mais ou menos é o mesmo sentido do cacho, mas num aportuguesado. E ficou, né? Você fala em salvas. Eu sou da linha que defende que o nome chame salvas, para tirar essa coisa do cefaleia, né? As pessoas chegam lá, o médico disse que eu tenho cefaleia. Mas que tipo de cefaleia? Cefaleia pode ser enxaqueca, cefaleia pode ser tensão, mas a cefaleia em salvas é o nome da doença. Perfeito, perfeito. E esse interessante que a doutora Maria Eduarda comentou, que, assim, quando a gente fala cefaleia, a gente está falando simplesmente sintoma, né? Cefaleia, dor de cabeça, tudo a mesma coisa, você não diferencia nada. E quando a gente fala dor de cabeça, cefaleia, a gente está falando de centenas de tipos de dores de cabeça, né? E dessas centenas de tipos de dores de cabeça, a cefaleia em salvas, a gente pode dizer que é uma das principais, né? E não apenas uma das principais de frequência, mas também uma das principais em intensidade, incapacidade, que é uma das marcas dessa causa de dor de cabeça. E existem relatos muito curiosos. Até eu estava comentando aqui, acho que você ouviu, sobre um paciente Eu meu, que é o vi. Jefferson, e ele que fez aquele vídeo da apresentação ontem, que infelizmente não conseguiu rodar, e que Rodou. o relato, ele é assustador. Né? O relato da pessoa que sofre com cefaleia em salvas, você ouve e ao mesmo tempo você já se arrepia, você sente medo, você diz, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo também? Como é que geralmente os pacientes falam para você, dona Maria Eduarda? Como é essa experiência da cefaleia em salvas? Na realidade, o meu estudo, meu interesse pela cefaleia em salvas veio de um relato de um paciente logo assim que eu me formei. Há 25 ou 6 anos atrás, eu ouvi esse relato, é sempre um relato muito sofrido, né? É uma crise que é quase indescritível. E quando o paciente começa a dizer, a falar sobre a crise, a gente passa até a sentir aquilo, né? Eu acho que a gente acaba tendo uma empatia em relação a esse problema, que a gente consegue entender essa intensidade, esse horror, que é quase como se tivesse um filme de terror, uma pessoa ser acordada de madrugada, a dor acorda a pessoa, levanta a pessoa da cama e ela
fica agitada, andando de um lado para o outro. Eu tenho pacientes que se agridem, inclusive, ficam batendo a mão na cabeça. Então, assim, é muito debilitante, a gente fica muito sensibilizado e a gente se movimenta para tentar ajudar dessa forma, né? Ajudando nos estudos, ajudando, promovendo conhecimento para que todo mundo conheça a cefaleia em salvas. Isso é um objetivo nosso da sociedade, é fazer com que todo mundo saiba que existe essa doença. Porque o paciente, muitas vezes, ele fica desamparado de ir numa emergência e ninguém nem sabia o que ele tem e nunca nem ter ouvido falar. Então, é essa experiência que eu vejo. É um paciente que fica triste porque a doença dele não é conhecida, é um pouco menosprezada até, né? Dizer, poxa, não é tão comum assim, não vou dar tanta importância. E eu acho que tem um grupo de médicos, nós neurologistas, que abraçamos isso e lutamos por esses pacientes, por todos os direitos e pelos tratamentos e o conhecimento. É isso. E é uma coisa que eu acredito muito, mas é muito mesmo, é essa questão que a gente cada vez mais precisa divulgar conhecimento, né? Existe uma falha no diagnóstico muito grande, né? Muitos pacientes com cefaleia em salvas, eles são diagnosticados com sinusite, eles são diagnosticados com a própria enxaqueca também, porque a enxaqueca é muito frequente na população. E eu lembro de um caso, isso me marcou, de um rapaz que eu atendi aqui em Curitiba e que todo final de ano ele passava a virada de ano com a família dele lá no Piauí. E olha que interessante. E ele falava assim, doutor, por muitos e muitos anos eu ia visitar minha família lá no Piauí e eu tinha uma crise muito forte. E assim, o senhor sabe, né? A mudança de temperatura, ela provoca dores de cabeça. E Ele aí eu falei, atribuía ao Piauí a mudança de exato. Aí a temperatura em culpa é do relação. Piauí. E é interessante isso, porque o que o paciente está vivendo naquele momento, ele culpa aquilo. Então, se ele estava sob estresse, a culpa é do estresse. Mas tem outra vez que ele está de férias. Então, por que ele tem uma salva no meio das férias, em que ele está relaxado, feliz e tranquilo? Então, ele acaba, por exemplo, fazendo um tratamento dentário na época e acabou a salva naquele momento. E aí ele relaciona que foi um problema no dente. Então, com isso, as salvas vão passando, os anos vão passando, mas ele só vai saber que ele tem cefaleia em salvas em algum momento em que aquilo não resolver com o habitual dele, e aí ele vai procurar um especialista. Então, isso, em média, 5, 6 anos, né, Paula? E são números assustadores, né? Se a gente entendendo que a cefaleia em salvas provoca dores absurdas de fortes, e a gente parar para imaginar que essas pessoas elas sofrem por anos a fio, né? Sem o diagnóstico. E sem o diagnóstico significa que sem o tratamento Sem o correto também. tratamento. Não tem Exatamente. como, né? As pessoas vivem anos após anos sofrendo dessa maneira e com impacto muito grande na vida delas, né? E vamos, Exatamente. já que a gente está falando sobre esses desafios do diagnóstico, esses erros diagnósticos, o que é que você me fala? Como é que a gente pode diagnosticar o paciente cefaleia em salvas? Quais são as informações que as pessoas que estão nos assistindo, eu vi que também tem profissionais nos assistindo, o que é que as pessoas precisam prestar atenção para dizer assim, poxa, isso pode ser uma cefaleia em salvas, e não uma enxaqueca, e não o acaso, né, o do clima, essas coisas. Uhum. Eu acho que a cefaleia em salvas, ela tem uma característica muito de reloginho, né? Ela tende, claro que não é todo mundo assim, né? Muitos até reivindicam, poxa, a minha não é assim. Mas a gente fala de uma grande maioria, que tem mais ou menos horário para ter a dor. Então, uma dor que ela tem horário, uma dor que dura meia hora, uma hora, em média, podendo durar até 2 horas, que é muito forte, que é sempre do mesmo lado, né? Raríssimas exceções podem acontecer, mas
o grande geral aí, vamos botar 99%, é sempre do mesmo lado. E pode acontecer alguma coisa no olho, mas também não é sempre. Pode ficar vermelho, pode cair a pálpebra, pode lacrimejar, pode entupir a narina ou escorrer a narina. E um desses sintomas ou todos ao mesmo tempo. E uma característica também importante é a agitação, né? Isso diferencia muito da enxaqueca. Que a enxaqueca, a pessoa quer ficar quietinha, paradinha, deitada. E eu vejo que a confusão com enxaqueca é muito grande, principalmente na mulher. O que você acha? Eu vejo esse erro diagnóstico maior na mulher, porque às vezes a mulher não informa, porque ela não sabe que aquilo tem importância, ela não informa as alterações no olho, ou ela não informa que aquela dor tem horário, e que de repente ela some, fica um ano sem crise, e no outro ano vem de novo. Então, eu vejo a mulher como uma vítima, digamos, um pouco maior do erro diagnóstico. Você vê mais ou menos assim também? Sim, sim. E isso a gente entende também, a gente consegue justificar por essa diferença que era, né, há muitos anos atrás, muito grande, pelos estudos. Dizer assim que, e até não sei se hoje a gente poderia falar que é um preconceito, né, dizer, a céfala em salvas é uma dor de cabeça do homem. Né? É A gente verdade. cada vez mais está se aproximando, né? A frequência de cefaleencefálicos no homem e na mulher cada vez mais está se aproximando. E em determinadas idades, como inclusive eu falei ontem, até a mulher parece ter um pouquinho mais do que o homem, né? Algumas formas de cefaleencefálicos. Inclusive a crônica, né? A Exato. crônica, a gente vê também uma prevalência maior em mulher, e é a crônica que confunde, porque a crônica, ela não dá intervalo. E aí, Exato. se o médico não for atento, né, ele pode comer mosca nessa questão, porque ele pode pensar só na episódica. Então, episódica é aquela que vem durante um tempo, depois ela dá um intervalo, em média 1 ano. A crônica, ela não dá intervalos maiores que 3 meses. Então, é um fator também de confundir. Agora, eu acho que a internet veio para nos ajudar muito, né? Os pacientes hoje, eles pesquisam muito, eles sabem muito, muitas vezes eles já vão com a própria suspeita diagnóstica. E eu acho que nesse ponto, eu sou contra o Dr. Google, mas nesse ponto eu acho que é uma ajuda. Sim, sim. E, ó, que interessante. E a gente está aqui por causa da facilidade da internet, né? Não é? Então, eu digo que é uma bênção, né? É uma maneira que a gente tem de divulgar informação com uma capacidade muito grande. E você falou algumas informações bem bacanas que eu quero reforçar aqui com o pessoal, né? A cefaleensalvas, como a doutora Maria Eduarda falou, tem relógio, né? Então tem um reloginho para acontecer e o nosso relógio biológico, ele se encontra lá no cérebro, numa região que a gente chama de hipotálamo. Então existe uma disfunção desse hipotálamo, dessa região do cérebro, que por algum motivo ele dispara esses ataques de dor de cabeça. Então, é só a pessoa pensar, eu sempre digo no consultório assim, quem sofre com dores de cabeça conhece como é que a sua dor de cabeça se manifesta. Então, assim, quando a gente pergunta para a pessoa em salvas, o paciente chega no consultório, doutor, minha dor é aqui, lacrimeja, aí eu falo assim, você já percebeu que existe um padrão de ocorrência dessas dores? Você já percebeu que, assim, é sempre no mesmo período do ano, ou por volta daquela estação do ano e tal que vem? Aí a pessoa diz, poxa, é É mesmo, ó, verdade. acontece e tal. Então, as pessoas precisam cada vez mais afiar essa percepção e dizer assim, poxa, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha comigo, algum relógio, alguma coisinha está funcionando de maneira normal. Então, cefaleensalvos é isso. Acontece em períodos, então a pessoa tem períodos de salvas, né? Que são essas crises recorrentes, períodos
basicamente que a pessoa fica com a cabeça livre, e depois, que isso meses a um ano, e depois vem novamente esse período de salvas. E aí tem essa questão, isso é curioso, e é uma das maneiras que a gente pode diferenciar da enxaqueca. A cefaleia em salvas causa uma dor que a gente chama de unilateral fixa, né? A pessoa diz assim, sempre é aqui ou sempre é aqui. Se a gente vai ver na enxaqueca, a enxaqueca, uma das características mais marcantes é que ela é unilateral e alternante. A pessoa diz, ah, não, às vezes vem aqui, às vezes vem aqui, E às às vezes é vezes aqui, dos dois. dos Às dois vezes dos lados. dois. Então, são informações que a gente pode também passar para as pessoas para dizer assim, olha, isso aqui não é compatível com enxaqueca, né? Isso aqui é mais compatível com cefaleia em salvos, né? A enxaqueca caminha pela nossa cabeça, ela é bilateral, de um lado só, do outro lado. Cefaleia em salvos, não. É sempre E a daquele jeito. agitação também, né, Paulo? Eu acho que a agitação é um dado que é muito relevante, porque o paciente que tem enxaqueca, ele não consegue fazer muito movimento, esforço físico. E os pacientes na crise de cefaleia em salvas, eles ficam de pé andando. Eles não conseguem ficar, inclusive de madrugada, a pessoa não consegue ficar deitada esperando a crise passar. Ela levanta, ela vai andar, ela não quer conversar nesse momento. A esposa tenta ajudar, ou o marido tenta ajudar. Todo mundo que está próximo fica tentando ajudar, mas não consegue. Né? Ninguém tem como ajudar. A pessoa ela fica muito até irritada nesse momento, né? Ela está sentindo muita dor. Então, assim, ela entendendo que tem um tratamento e que ela não precisa chegar nesse ponto de crise, né? Que os tratamentos hoje, existe o tratamento preventivo e o tratamento da crise. A prevenção é muito importante. Eu vejo muitos pacientes que ficam só no tratamento da crise. É válido também, mas é muito importante entender que a crise ela pode ser blindada de alguma forma, né? Às vezes não 100%, mas a gente pode conseguir um grande ganho de 80%, 90% de prevenção, que seria blindar, a salva tá lá, mas a medicação ela tá fazendo com que a dor seja inibida. Ela quer vir, mas ela não vem. Então, a gente não tem como interferir muito na salva, né? O período está ali, mas a pessoa pode passar por esse período de uma maneira mais amena, mais tranquila, sem tanto desespero. E é isso que eu batalho assim com os pacientes. Não deixe de fazer o tratamento preventivo. Isso é interessante. O relato desse meu paciente, o Jefferson, que está nos assistindo, ele falava o seguinte, né? Que a dor era tão insuportável que você estava comentando aqui que não conseguia ficar parado e tal, e eu vi que eles comentaram alguma coisa assim, impossível ficar deitado e tal, né? Que é uma das marcas das salvas. E ele falava assim, eu dava socos na parede, eu cheguei a dar socos na parede durante uma crise em salvas para ver se a dor da mão aliviava, Transfere, né? aliviava a dor da cabeça. É isso mesmo. Então, são relatos angustiantes que a gente... E tem que a gente... algumas pessoas aqui nos falando isso. É isso mesmo que eu sinto, né? Alguns pacientes, possivelmente portadores, que estão concordando com o que nós estamos falando, porque na realidade é esse desespero que nos angustia também, né? E eu vejo muito isso, bater como uma forma daquilo doer mais do que a própria cabeça, né? Exato. E interessante, um dos termos que a gente chama, né, você fala em salvas, e eu até, uma vez eu fiz entrevista, eu falei assim, é a dor de cabeça suicida, né? Que existem relatos, né, até que as pessoas eles tentam suicídio de tanto desespero que a dor ela provoca. Então, o máximo possível que a gente puder divulgar, e vocês que estão assistindo aqui, que entraram, estão vendo aqui essa live, pessoal, divulguem, divulguem, divulguem cada vez mais. Compartilhem todas essas eu vi informações uma live, corretas, né? exato, exato. De qualidade, né? Informações de qualidade.
Quer dizer, ó, fiz uma live, você pode ter, dá uma olhada lá, pode não ser, mas quem sabe é esse diagnóstico. E por quê? Porque tem tratamento, né? Essa é a grande questão, né? E você Exatamente. comentou do oxigênio. E um paciente meu que ele tá participando aqui, ele falou para mim hoje, doutor, eu vi um tal de cefaleensalvas e eu vi que o oxigênio era o tratamento e eu comecei a fazer o tratamento com oxigênio, ajudou por um tempo, só que depois parou. Aí o que eu falei? Eu falei, ó, na verdade ele ajuda, né, principalmente para salvas, pode ajudar na enxaqueca, mas principalmente para salvas, só que não é o tratamento em si, né? O tratamento em si é como você falou, busca blindar, busca prevenir as crises que eventualmente o reloginho biológico da pessoa descompensa e elas aparecem. Eu E pode falar. atendi, só para te contar, eu atendi essa semana um caso de um paciente que tinha 7 crises no mesmo dia. Então, assim, a grande maioria tem uma ou duas, né? Mas você consegue imaginar o que são 7 crises? Ele me contou que durante a madrugada, geralmente ele tem 3 a 4. Então, assim que ele dorme, né? E a gente sabe que tem uma relação aí com uma parte do sono que chama o sono REM, que é o sono profundo. Então, demora mais ou menos 1 hora e meia para a gente entrar nesse estágio REM do sono. Ele tem a salva, aí ele acorda. Aí começa tudo de novo. Ele vai e começa a dormir. Quando chega no REM, tem a salva. Então, quando há um predomínio tão noturno assim, e se no caso dele não era, mas assim, tem muitos pacientes que têm apneia do sono, roncam muito. Então, quando a noite é muito prevalente, assim, tem muita dor de noite, a pessoa ronca muito, é interessante ver isso, se não está tendo as apneias do sono, né? Que a dor, ela vem bem na hora da apneia. Mas 7 dores num dia, em 24 horas, é uma coisa assim que a pessoa tem que ter muita vontade de viver e de ficar bom, né? Por isso que esses pensamentos acabam vindo. E eu sempre dou todo o meu apoio e dizendo que tem jeito. Sempre Sim, vai melhorar. Eu sim. não consigo imaginar algo que não possa pelo menos amenizar, né? A gente vê casos muito difíceis, mas sempre a gente consegue ajudar. Sempre. De Sim. alguma forma. As pessoas já vêm tão sofridas, tão desesperançosas que não tem como a gente não querer, não se interessar em ajudar, né? Não tem como a gente dizer assim, ah, poxa, que pena, né? É difícil mesmo. E é uma fala minha também dizer assim, ah, vamos lá, enquanto tiver chance, a gente vai tentar. Enquanto houver Exatamente. possibilidades, a gente vai chegar lá e a gente vai junto, vamos conseguir controlar. Isso principalmente, essa fala é principalmente para os crônicos, né? É Porque são verdade. aqueles mais difíceis da gente controlar. Mas Ah, o legal, Paulo, é que nesses pacientes crônicos, eu falo para ele, a gente tem 2 objetivos. Um sim, é fazer você sofrer menos ou tentar blindar essas dores. Mas o segundo é talvez transformá-lo em episódico, né? A gente tem casos em que a pessoa sai da cronicidade e vira episódico. Então a gente pode pensar em cura. Cura, tem cura? Não sei. Quem sabe? Tem paciente já há 10 anos, 15 anos sem dor. Eu não sei se esse paciente está curado, ninguém ainda sabe, né? Existem relatos de pacientes que têm uma vez ou duas na vida. Então a gente não tem que desestimular a cura, mas também não criar expectativas erradas. aham. Agora, sair do crônico para o episódico é muito viável. Então, já é um grande ganho, né? Deixar de ser crônico, ele conseguir ter intervalos, isso é maravilhoso. Eu, De eu, qualquer maneira, eu acho que é um degrau de cada vez. sim. De qualquer maneira, vai promover alguma melhora na qualidade de vida da pessoa, né? Sem dúvida. Às vezes, os pacientes crônicos tal, eles têm aquela sensação, ah, doutor, mas quando é que isso vai parar de acontecer? E aí eu falo, olha, parar de acontecer realmente, às vezes, é muito difícil. Mas o meu objetivo aqui em te ajudar é fazer com que você tenha uma vida mais normal possível.
É fazer Exatamente. com que você consiga trabalhar, consiga se relacionar com a sua família, consiga ter momentos de prazer. E interessante, veja como um bom tratamento ele pode trazer uma qualidade de vida espetacular para a pessoa. A Cristiane comentou aqui, dá medo de dormir. E essa é uma das coisas que os pacientes com SALVAS frequentemente nos falam. Por quê? Parece que o sono, por si só, é um gatilho, né? E é. Algo que é natural, algo que assim, deve ser um prazer para todo mundo. Vira Poxa, um um medo, terror, né? Um um terror. terror, e faz com que a pessoa tenha medo até de dormir. Então, o objetivo do tratamento é justamente esse, dizer assim, poxa, pelo menos medo de dormir você não vai ter, você vai chegar na cama e vai dizer, que bom que eu cheguei aqui na cama, vou dormir, né? Que bom que reduziu minha frequência. Então, a gente consegue ajudar de alguma maneira. E deixar a mensagem, né? Eu sei que a minha participação já está acabando, vai entrar o doutor João José, que é incrível também. Então, assim, dizer que a ciência está trabalhando para isso, né? Nós temos medicamentos novos aprovados. Então, acredito que para o ano que vem e para o outro ano sejam lançados mais medicamentos para ajudar. Então, acho que a ciência está andando. Não estamos paralisados. A Cefaleia em Salvas, ela foi lembrada. E esse é o grande, eu acho que é a grande mensagem. Estamos começando a aparecer para o mundo e precisamos da ajuda de todos para divulgar cada vez mais, que quanto mais pessoas diagnosticadas, mais acende a luzinha da ciência, que existem patrocínios para isso. Eles têm que ter algum interesse para pesquisar, né, investir. Então, Exato. sabendo que não é tão rara como se falava, né? A gente aí Uhum. tem, a gente viu ontem, quase 500 mil pessoas podem ter cefaleia em salvas no Brasil. Então, Exato. isso é raro? Não é raro. Tem muita gente sofrendo sem nem saber o que tem e sem saber como tratar. Então, é hora da gente se movimentar, todo mundo junto conseguir aparecer para o mundo. E quanto mais a gente fala sobre um assunto, existe uma regrinha, isso se torna importante, né? Então, sempre vale a pena a gente bater na mesma tecla, porque as pessoas vão dizer, poxa vida, deixa eu entender melhor que tal, que negócio é esse de céfala em salvas, né? Então, deixa eu dar um pouquinho de ouvido para isso que esse povo está falando. Então, a gente precisa insistir mesmo, de todas É as maneiras, para verdade. divulgar sobre essa doença. Exatamente. E eu quero agradecer a participação, agradecer seu convite, agradecer todas as pessoas que falaram coisas muito legais aí e dizer que a gente está lutando aqui para que tudo sempre melhore em relação ao tratamento, em relação à abordagem médica. A sociedade brasileira luta muito para a educação médica sempre falar sobre cefaleia em salvas e todos os tratamentos disponíveis. Obrigada, Paulo. Eu não sei sair. Você me Deixa eu. tirar, acredito eu. Olha que coisa deselegante. Ah, não tem problema, vai entrar o João José. E Tá eu ótimo. Então, vou ficar Eduarda, aqui assistindo. foi um prazer muito grande. Com Prazer certeza meu. faremos outros eventos, profissionais, público leigo. É sempre um prazer compartilhar com você momentos assim. Muito Muito obrigado. bom, Paulo. Tudo de bom. Boa Até noite para mais. todo Boa mundo, noite. tá? Tchau. Até mais. Deixa eu ter aqui. E agora vamos lá, vou convidar o doutor João José para estar conosco essa noite, complementando então a segunda parte da nossa live. Cadê o doutor João José? Deixa eu convidá-lo aqui. João José de Carvalho. Pronto, feito o convite. Deixa eu ver o doutor João José. Olá, João! Olá, Paulo! Que alegria estar com vocês. Que legal, seja muito bem-vindo. É Eu um vi que você já estava prazer. participando aí do início, já conseguiu pegar o bonde andando bem, né? Muito bom, muito bom. A doutora Maria Eduarda é um nome nacional e internacional reconhecido na pesquisa das cefaleias e salvas.
além de uma grande amiga, é uma profissional extremamente competente e que muito nos orgulha até, porque ela tem ideias inovadoras a respeito, então é muito interessante. Muito bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E é uma responsabilidade imensa substituir a doutora Maria Eduarda nessa conversa. Mas eu estou aqui com muito prazer. Que bacana, João. Então, assim, a gente falou sobre como fazer o diagnóstico da cefaleia em salvas, a gente falou que as pessoas confundem bastante, né, esse diagnóstico com outras coisas. Falamos do sofrimento que isso causa. Agora me diz o seguinte, o paciente com cefaleia em salvas precisa fazer exames complementares para a gente fazer o diagnóstico ou só a descrição dos sintomas dessas pessoas, João? Muito boa essa pergunta, Paulo, porque a rigor é assim, alguns pacientes chegam no consultório e dizem assim, doutor, eu estou muito preocupado porque minha dor de cabeça muda de lugar, vai para um lado, vai para outro. Aí eu digo, pois isso que lhe preocupa me deixa tranquilo. Uma dor de cabeça que muda de lugar, habitualmente é uma dor de cabeça benigna, não é? Então, a gente tem uma tendência a considerar que as dores de cabeça fixas, aquelas que ocorrem só de um lado da cabeça, a gente fica preocupado daquilo eventualmente ser uma dor de cabeça secundária, ou seja, uma dor de cabeça secundária a uma alteração unilateral, né? Então, assim, eu tenho por norma sempre conseguir pedir exames complementares para pedir exames complementares que eu estou até recebendo ligações aqui e eventualmente o sinal sai. Eu sempre peço exames complementares, sempre peço um exame de imagem nos pacientes que chegam no consultório com a clínica de cefaleia em salvas. Porque nós sabemos que nós trabalhamos com fenótipos, ou seja, com manifestações clínicas. E a gente sabe que existem várias descrições de pacientes que têm a clínica de cefaleia em salvas, mas quando a gente vai investigar, ela tem uma doença provocando uma cefaleia parecida com cefaleia em salvas. E nem sempre uma cefaleia grave ou coisa assim. A rigor, uma sinusite, às vezes, uma sinusite esfenoidal, uma sinusite pode eventualmente dar um quadro semelhante a uma cefaleia em salvas. Então, mesmo com aquele, sobretudo se é a primeira crise, sobretudo se é a primeira salva, né? Obviamente que aquele paciente que tem salvas recorrentes, que a gente já acompanha de muito tempo, não precisa fazer exames complementares, a não ser que algo novo surja no exame neurológico ou em qualquer outra situação. Mas, assim, para aquele paciente que está na primeira salva, que está nas primeiras cefaleias, que tem características de salvas, para esses pacientes, sim, a gente tem, a gente usa, pede exames complementares. E eu concordo, João. Eu concordo porque sempre que o paciente chega para mim e eu suspeito das salvas, só uma coisa, tem algumas pessoas que estão comentando que o áudio não está bom. O meu só áudio... coloquem... Então, isso que eu ia perguntar, se é o meu ou se é o Dr. João José. Coloquem aqui, por favor, o áudio de quem não está bom, só para a gente poder melhorar, que a gente pode colocar fone, alguma coisa assim. Exato. Por enquanto, eu vou continuar falando. Ixi, é o meu que está ruim. É o meu, deixa eu ver aqui. Se eu troco de conexão, eu vou colocar o meu fone, que aí vai facilitar. Maria Eduarda já colocou aqui, JJ. Ah, é? Pronto, é a sua, João. É a sua. Você tem fone aí, João? Eu tenho fone e eu posso ver aqui se eu consigo... Ótimo. Você está ganhando aqui na... Vamos ver se agora melhorou. O pessoal aqui. Pronto. Muito Espero bom. que tenha melhorado. Perfeito. Então, assim, eu também tenho esse hábito de solicitar exames complementares. Geralmente eu solicito exames
para ver o tecido cerebral e para ver também os vasos cervicais e intracranianos. Então, são exames que são de praxe para essa investigação. E isso que você comentou é bem interessante. Assim, uma das confusões que as pessoas fazem, como a cefaleia em salvas pode fazer lacrimejamento, pode fazer coriza no nariz, aí diz assim, poxa vida, isso aí é sinusite, né? Então, é necessário uma avaliação bem criteriosa, né? Bem cuidadosa, porque às vezes também a pessoa vai ter uma sinusite crônica e é interpretada, não, pô, apareceu isso aqui e tal, então vai ser salvas, né? Mas tem todo um contexto maior que a gente conversou anteriormente, está reforçando agora, um contexto maior de características, né, que vai provocar, que as pessoas referem para a gente da cefaleia em salvas. Localização, intensidade, frequência no dia. Esse padrão, por exemplo, como a gente falou do reloginho de madrugada, do sono, despertar a pessoa, isso é extremamente curioso, né? E quando a gente vai analisar outras dores de cabeça, a gente não consegue encaixar perfeitamente, né? Salvo raras exceções, que a gente sabe a dor de cabeça do sono e tal, mas são algumas peculiaridades que a gente diz assim, poxa, isso aí, talvez um pouquinho de secreção no seio, no osso aqui e tal, não vai justificar, mas sim a cefaleia em salvas. Então, só estou reforçando para as pessoas também entenderem que nem sempre qualquer alteraçãozinha sugerindo sinusite, nem sempre vai justificar, né, todos esses sintomas que a gente tanto tem falado, né, João? Exatamente, Paulo. Eu acho que agora, não sei se meu som melhorou. Pelo menos para mim tá muito bom. Ok. Então, na verdade, é exatamente isso que você falou. Assim, as cefaleias primárias, a cefaleia em salvas é uma delas, a enxaqueca, a cefaleia de tipo tensão, elas são ditas primárias exatamente porque não tem outra doença para explicá-las, que não a própria disfunção neuronal, né? A própria disfunção dos circuitos cerebrais, para explicá-las. Então, assim, quando a gente pede uma ressonância, uma tomografia, às vezes os pacientes dizem assim, mas minha ressonância está normal, mas está normal, como é que pode estar essa dor? Mas tem uma alteração aí, como é que pode ter uma alteração se minha ressonância é normal? E eu peço para elas olharem o dorso da mão. E digo assim, se você olhar o dorso da sua mão, ela parece limpa e está tudo certinho. Mas se você colocar um microscópio, você vai ver os germes normais da pele. Por que você não consegue ver esses germes? Porque eles estão numa dimensão que você não enxerga. Então, o defeito da cefaleia em salvas está numa dimensão do cérebro que a ressonância não enxerga. A gente não faz ressonância para enxergar isso porque ela não consegue enxergar. Mas a gente faz ressonância para coisas que ela consegue enxergar, como tumor cerebral, como uma alteração, uma sinusite aguda, realmente aguda, sobretudo esfenoidal e outros seios. Então, assim, realmente não é qualquer alteração. A gente só muda a ideia de que é uma cefaleia em salvas primária com uma cefaleia em salvas secundária quando a gente vê algo realmente consistente que explica. Perfeito, perfeito. Travou um pouquinho agora. Deixa eu esperar voltar essa internet. Agora voltou. Pelo menos a sua voz voltou. Pronto, agora sim. Agora sim. Obrigado. Perfeito, João. Perfeito. Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado, né, no diagnóstico, porque se o diagnóstico ele não é correto, o tratamento, por outro lado, jamais vai conseguir ser adequado para cada caso, né? E aí a gente já entra nessa parte de tratamento. Então, no consultório, diagnostiquei o meu paciente, João, com cefaleia em salvas. O que eu faço com essa pessoa? Eu estava ouvindo a doutora Maria Eduarda, é sempre muito bom ouvi-la, e vendo vocês também, e ela falou uma coisa muito interessante. A gente não tem como evitar que as salvas venham ainda. A gente não tem ainda, a não ser quando a gente faz uma profilaxia de longo prazo, mas assim, hoje mesmo, o meu primeiro paciente do dia, pela manhã, foi um paciente com cefaleia em salvas. É curioso isso. Exatamente hoje que nós estamos conversando, foi um paciente de cefaleia em salvas. E esse paciente, ele teve a sua, talvez, 12ª salva,
que começou no final de julho, e nós usamos essas novas medicações, né, para cefaleia em salvas, e ele ficou absolutamente sem dor já a partir do 5º dia do uso dessas medicações. Ele fez uma segunda dose, porque ele tinha aquela sensação de que a salva ainda estava aí, né? Aquilo que o Kudrow falava, que o paciente com cefaleia em salvas sabe quando ela está por perto ainda, e ele ficou muito bem mesmo. Então, o que a gente faz? A gente habitualmente... Bom, a gente pede exames de sangue básicos, né? Porque às vezes a gente usa corticoide, então corticoide é uma medicação que a gente sempre tem que usar, tendo um perfil hematológico e bioquímico antes, para a gente ter uma ideia de como o paciente está. E a gente pode fazer, a gente habitualmente faz uma medicação para parar a crise, parar aquelas crises, e uma outra de longo prazo. São duas medicações, uma de curto prazo e uma de longo prazo. De curto prazo, a gente pode usar corticoide, pode usar alguns outros remédios que a gente eventualmente usa, como alguns triptanos de horário, e depois e ao mesmo tempo a gente começa uma medicação que a pessoa vai tomar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do tamanho da salva e da percepção do próprio paciente de que a salva foi embora. E então o tratamento é basicamente esse. A gente prescreve para os pacientes, porque a cefaleia em salvas tem uma coisa interessante. 80% dos pacientes dizem que a crise passa quando eles inalam oxigênio. E não é só... É incrível. Assim, eu já vi um estivador, um homem mais alto que eu, forte, chorando de uma crise de cefaleia em salvas. E depois que a gente ofereceu para ele oxigênio, 15 litros por minuto, né? Ele, naquela máscara com reservatório, em cerca de 8 minutos ele estava sorrindo. A dor foi passando gradualmente, porque para as pessoas que estão assistindo, o pessoal parece mágica mesmo, porque a pessoa está chorando de dor e ela simplesmente inala oxigênio numa máscara com reservatório acoplado, oxigênio a 100%, e a dor passa, pessoal. A dor desaparece em torno de 80% dos casos, entendeu? Então, assim, a gente prescreve isso para as dores. A gente tem também alguns medicamentos injetáveis, que são os triptanos. Alguns triptanos injetáveis podem ser usados. E alguns triptanos nasais também poderiam ser usados nesses casos. Habitualmente, o que a gente vê, como foi nesse caso desse paciente, ele estava tendo 4 crises por dia, né, naqueles horários, inclusive uma delas de madrugada. E assim que a gente começou o tratamento, as crises já diminuíram do dia seguinte para 3, depois para 2, 1, teve um outro dia 2, outro dia 1, e elas desapareceram. Nos primeiros semanas, ele dizia: doutor, mas eu ainda sei que ela está aqui. Ela está por aqui, ela não desapareceu totalmente. E depois, então, ela desapareceu completamente. E é isso que acontece. A gente deixa a medicação por um período de 1 mês, 2 meses, habitualmente 2,5 vezes o tamanho da salva, o tamanho em que ele ficou doendo, e depois a gente retira essa medicação e orienta para o paciente para que na próxima salva ele venha e venha o mais precocemente possível. Desculpa, houve um pequeno acidente. Ele venha o mais precocemente possível para que a gente possa tratar esse paciente. Isso, João, é interessante que eu brinco com os pacientes, os que possuem salvas episódicas, que a gente se vê nos períodos das salvas, né? Sim. Que, se não tiver outro motivo, que às vezes pode acontecer da pessoa ter cefaleia em salvas e ter outros tipos de dores de cabeça, ou até mesmo outras doenças, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, que acaba que a gente, como neurologista, também habitualmente tratamos, que nós habitualmente tratamos. Mas se não tiver outro motivo, realmente a gente vê esse paciente apenas nos períodos das salvas o mais precocemente possível, como você comentou. E uma das coisas que eu faço, João, no consultório, eu fechei o diagnóstico de cefaleia em salvas, eu pego o meu receituário e sento com o paciente e explico para ela, disso,
para você entender o seu tratamento, você precisa entender a sua doença. Então, esse é o primeiro passo, né? Aí eu explico o que é a crise das salvas, eu explico o que é o período das salvas, eu explico o que é a sazonalidade, ou periodicidade das salvas, tendo que isso é a base para ele entender que o tratamento vai ser só durante aquele período, né? Quando é episódico. Sim. Só durante aquele período, fazendo entender também que a partir de começou, aquele teve a primeira crise da cefaleia em salvas, é o start de pelo menos 2 classes de medicações, né? Como você bem comentou, o corticoide, que é um dos principais tratamentos que a gente chama de transição, tratamentos de ponte, e alguma outra medicação preventiva. Então, eu costumo bastante orientar nesse sentido, para que o paciente, que ele entendendo o que é que ele sofre, do que é que ele sofre, entendendo como é que a doença se manifesta, vai facilitar esse manejo dele, né, no decorrer do tempo. E o oxigênio é muito interessante, porque o oxigênio basicamente está disponível em quase todas as unidades de pronto atendimento no país, né? O oxigênio é um item básico para serviços de saúde, né, secundários, terciários, e você falou muito bem que cerca de 80% das pessoas respondem muito bem ao tratamento com oxigenoterapia. Só que eu queria que você reforçasse, por favor, João, é qualquer maneira que é feito o oxigênio? O oxigênio pode ser inalado com o catéter nasal, o oxigênio a pessoa pode ficar deitada lá esperando a melhora. Como é que você orienta o paciente? Olha, quando você tiver crise de salvas, é dessa maneira, com tantos litros. Como é que você orienta o seu paciente nesse sentido? Então, eu tenho no meu consultório uma máscara com reservatório. Eu tenho essa máscara para eu mostrar para os pacientes, eu demonstro para eles. Eu digo, olha, a máscara é essa, no hospital você vai ter a máscara com esse reservatório. E habitualmente eu dou um bilhete, eu dou uma carta para que eles portem essa carta e possam mostrar nas emergências, em que eu digo, esse paciente tem cefaleia em salvas e ele provavelmente se beneficiará, se ele chegar na sua emergência com uma crise, ele se beneficiará da inalação de oxigênio a 100%, 15 litros por minuto. Eu sempre coloco isso para que, quando ele chegue na emergência, o médico já possa atendê-lo e prescrever o oxigênio. Porque realmente não adianta oxigênio de catéter, não adianta o oxigênio com máscara comum. Nós temos que fazer o oxigênio com uma máscara que tem um reservatório associado a essa máscara, porque só assim, pessoal, a gente consegue o oxigênio a 100%. E é o oxigênio a 100%, na vazão de 15 litros por minuto, por 10 a 20 minutos, às vezes mais, alguns pacientes precisam de mais tempo, que faz com que a dor passe. Então tem realmente uma forma especial de fazer isso. E a doutora Maria Eduarda está comentando aqui que é importante deixar escrito e realmente é isso que o que a gente ouve no consultório. Doutor, até me trataram na urgência, né, com oxigênio. Aí, quando você vai ver, João, trataram como? Colocaram um catetezinho mesmo, né? Ou colocaram aquela famosa névoa, né? Que aí mais o oxigênio vai para distante do que... É verdade. Então, existe uma confusão muito grande nesse sentido mesmo. É verdade. E uma outra coisa, aqui, deixa eu ver... eu acho que foi, deixa eu ver, o Cristiano, não. Uma pessoa comentou aqui, eu acho que é o Walter, ele comentou aqui também, acredito que o ideal para quem tenha condições seja alugar um cilindro. Você orienta, João, o paciente alugar o cilindro, o paciente deixar o tratamento dele ali com o cilindro em casa? Como é que você orienta isso também? Sim, para alguns pacientes, sim. Esses pacientes que têm muitas salvas naquele período de transição. Alguns pacientes meus, eles têm o cilindro e eles só mandam encher o cilindro nas crises de salvas. Então, assim, eles utilizam aquele cilindro e guardam em casa e utilizam de novo quando tem a crise de salvas.
alguns pacientes, sim, eles têm cilindros em casa ou no trabalho, na empresa, e utilizam o cilindro porque é uma medicação natural, que não tem contraindicação e a pessoa faz ali sem precisar ir para emergência, nem nada. Então vale a pena sim, né? O oxigênio, Sim. alugar o cilindro, também recomendo. E fala um pouquinho, João. Então, entendemos, e eu acredito que as pessoas também estão assistindo, estão entendendo. Começou o período das salvas, então nós fazemos um tratamento de transição, né, geralmente com corticoide, pode ser feito com a naratriptana, e aí podemos prescrever lá a prescrição da oxigenoterapia, a pessoa aluga o cilindro, e o principal tratamento, que é o tratamento preventivo, é esse que vai blindar o paciente, que vai segurar o paciente durante esse período. Opções, comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem algumas opções e mais recentemente a gente teve a aprovação de uma nova medicação que, de fato, a gente ainda tem pouca experiência, né? Eu tive apenas 6 pacientes usando, mas, assim, os resultados são muito interessantes, né? Porque, na verdade, a gente precisa modular o cérebro, a gente precisa parar aquela alteração, aquelas alterações de interação entre os circuitos cerebrais que fazem com que as dores e toda aquela sintomatologia associada aconteça. Então, assim, num primeiro, como o Dr. Paulo falou, a gente tem a fase a ponte, que a gente chama, em que a gente quer tirar a dor para a dor, e a gente depois faz concomitantemente uma medicação para evitar que ela volte. E quase como que regular o alarme. Eu trabalho muito com os doentes com a ideia de que a dor é um alarme, né? Então, diante de uma dor de cabeça, de uma cefaleia, a gente tem 2 atitudes a tomar. A primeira é desligar o alarme quando ele toca. E a segunda é regular o alarme para que ele não toque mais, para a gente deixá-lo regulado. Então, quando então eu explico para eles que o oxigênio desliga o alarme. Medicações, o sumatriptano nasal desliga o alarme, o sumatriptano injetável desliga o alarme. Mas quem regula o alarme são outras medicações. Então, a gente tem o verapamil, a gente tem o carbonato de lítio, a gente tem a olanzapina, a gente tem uma série de medicamentos que só devem ser usados, pessoal, com orientação do médico, com seguido do médico. Não é porque você teve uma cefaleia em salvas antes, que cedeu com aquela medicação, que na próxima salva você pode espontaneamente, de moto próprio, lançar o par dessas medicações. Não. Você tem que procurar o seu médico, tem que fazer exames complementares muitas vezes para ver como é que está o seu sangue, o seu fígado e seus rins. Afinal de contas, essas medicações circularão no seu sangue, serão metabolizadas pelo seu fígado, serão eliminadas pelo seu rim. Então, é muito importante que o médico tenha uma ideia de como estão esses sistemas para que possa efetivamente passar as medicações. E o médico vai, então, escolher entre aquele arsenal a medicação e vai lhe orientar a medicação que vai desligar o alarme e a medicação que vai regular o alarme. Essa que vai regular o alarme cerebral, eu digo sempre assim, o alarme cerebral, ele para disparar é rápido, mas para regular demora. A rigor, eu até digo que tratar dores de cabeça, cefaleias primárias, dores de cabeça primárias, é educar neurônios. Quem tem dores de cabeça primárias tem neurônios mal educados que disparam o alarme da dor desnecessariamente. E a gente tem que educá-los a não mais fazer isso. Então, um tratamento da dor de cabeça, ela tem as mesmas características de uma boa ação educativa. Você tem que usar o remédio certo, pela dose certa, pelo tempo certo, para que aí sim você possa educar seus neurônios para que eles não mais façam dor de cabeça. Mas isso sempre, pessoal, sempre com orientação do seu médico, do seu neurologista. Perfeito, perfeito. João, gostei demais. Excelente essa explicação do regular e eu vou utilizar essa explicação para os meus pacientes também. Por favor, Muito por bacana, favor. né?
Então, assim, pessoal, e uma das dores de cabeça que eu falo que é dor de cabeça do especialista é a cefaleia em salvas. Não Sim. adianta, muitas vezes, não, mas meu clínico, mas meu neurologista que trabalha com Parkinson. Pessoal, é um negócio muito complexo mesmo, precisa, por ser uma doença incomum, precisa ter uma boa experiência para saber manejar. João, a Isso doutora Maria mesmo. Eduarda lembrou aqui da hora da live, que já ela encerra às 21 horas. Quero te Ah, meu agradecer Deus. pela sua presença. Muito bom. Olha, foi Esse... muito bom. Ô Paulo, eu que agradeço, foi muito bom estar ontem com vocês todos, muito bom rever a Maria Eduarda, é sempre um prazer enorme estar com ela e com você, e hoje estar aqui com as pessoas que sentem a dor de cabeça mesmo. Muitíssimo obrigado, estarei sempre à disposição, eu adoro fazer isso. Bacana. João, um abração. Pessoal que assistiu, um abraço. Obrigado pela presença de todos vocês. Até mais. Boa noite, João. Boa noite, Maria Eduarda, também. Até Valeu. mais. Tchau.